Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês da designação do Vem Segue na sessão 111, versículo 5. O contexto histórico dessa sessão, dessa revelação aqui, é quando Joseph Smith ele estava com muitas dívidas. Bom, ele havia contraído muitas dívidas para a igreja. Isso para a construção do templo, né, que agora estava concluído, mas isso gerou muita dívida ali para a igreja também. Também havia muitos líderes na igreja que, ao fazer o serviço missionário ali, contraíram dívidas, né, para se manter no campo missionário, para sustentar a sua família ali também. Então, eles contraíram dívida e agora essas dívidas, né, não deixavam eles dormir sossegados, né, eles estavam sempre preocupados. Joseph Smith tentou de um meio ou de outro ali obter dinheiro para saldar essas dívidas ali, mas ele não teve muito sucesso. Tá bom? E aí o Senhor ele deu essa revelação 111 aqui, vamos ver o que nós podemos aprender. No versículo 5 diz o seguinte: Não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Então o Senhor conforta aqui eles, né? Diz, vou dar poder para vocês pagar essas dívidas, né? Não precisa vocês se preocupar dessa maneira, tá bom? Fazendo uma aplicação pessoal para nossa vida, conforme eu falei, eu contei um contexto histórico aqui. A gente não pode dizer a mesma coisa para nós assim no contexto que nós vivemos, né? Dependendo aí, não se preocupeis com vossas dívidas, eu vou dar poder para pagar. Não é para nós contrairmos dívida que o Senhor vai nos ajudar, não é isso, né? Nós devemos viver previdentemente, né? Dentro do nosso padrão. Né? Dentro do nosso padrão de vida que a gente consegue manter e ainda economizar para momentos aí de dificuldades e momentos aí de crises, tá bom? Então a gente tem que viver dentro da onde nós podemos. E essa escritura ensina um pouco sobre isso. Aliás, eu vou pegar essa escritura aqui e falar tanto da área econômica, né, de viver previamente, como também falar sobre o discipulado. Vou fazer uma metáfora aí. Jesus Cristo ele fez isso também. Eu vou compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 14 a partir do versículo 28. Olha só o que podemos aprender aqui a respeito de finanças, tá bom? Aqui está falando sobre o discipulado, por isso que eu estou falando que eu vou fazer uma metáfora entre o discipulado e finanças, tá bom? Que diz assim, Jesus Cristo disse: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer conta dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, ensinando sobre economia aqui, né? O Senhor ensinou o seguinte, que se a gente não pode construir uma ponte, né? Se a gente primeiro tem que assentar, fazer o cálculo do gasto que é para fazer uma ponte. E aí então vai lá e faz. Se você vê que o dinheiro que você tem só vai dar para fazer até o alicerce, você não vai ter de onde tirar recurso para concluir a obra, né? Então é melhor não começar, porque pode se perder, né, o trabalho ali que você faz e perder o dinheiro que você teve, tá bom? Só que aqui nessa parte aqui, Jesus Cristo ele está falando sobre discipulado, aqueles que largam, né, a vida e tornam-se discípulos de Jesus Cristo, que são batizados para seguir Jesus Cristo. Então ele está falando, vamos ler nessa ótica aqui que Jesus Cristo ensina, tá bom? Ele diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer conta dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Essa parte aqui, né, de se assentar para fazer conta dos gastos, é a pessoa antes de entrar para a igreja, fazer conta ali, quais os compromissos que eu estou me comprometendo a fazer ao me batizar na igreja. E aí vem os mandamentos, né? Devolver o dízimo, tem ali guardar o dia do Senhor. Você tem que saber que você se batizando, você vai estar no domingo na igreja ali, nas reuniões, ali tomando o sacramento. Então, primeiro, como ele falou, primeiro você tem que se assentar, fazer conta dos gastos. Como é a sua vida agora e o que vai mudar na sua vida ao você ser batizado, né? Então você fez um compromisso, vai fazer um compromisso com Deus, você tem que fazer um cálculo aí da sua vida, o que vai mudar, tá bom? Porque ele pega e falou aqui, né, no finalzinho,
para ver se tem com o que acabar. Esse acabar aqui a gente pode trocar a palavra como continuar, ou seja, eu tenho que fazer o cálculo quais os compromissos que eu estou fazendo com o Senhor e se eu estou disposto a continuar fazendo esse compromisso, acordar cedo todo domingo, estar na igreja. Tá bom? Então é desse tipo de acabar aqui, ou seja, continuar que ele está falando, né? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, ou seja, depois de você ter entrado para a igreja, e não podendo acabar, ou seja, não conseguindo continuar, né? Quem vai se escarnecer, né? O próprio inimigo vai ficar feliz aí com a sua desistência, né? Nós não podemos desistir do evangelho, devemos continuar firme. E aí sim, né, a frase diz assim: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, essa pessoa entrou para a igreja, mas ela não pôde continuar, ela não foi capaz de continuar. Tá bom? Essa mesma metáfora a gente pode usar aqui sobre essa ideia do discipulado, né? Que aqui Jesus Cristo na verdade está falando daqueles que estão seguindo ele. Então aqueles que compram a ideia de se tornar discípulo de Jesus Cristo. Eu usei a palavra compra aqui, mas não é um valor monetário, né, para se tornar membro da igreja de Jesus Cristo. Mas é um compromisso que nós fazemos, né? A verdade é um compromisso de deixar velhos hábitos, né, e de guardar os mandamentos de Deus. Então, para cada pessoa é diferente, né? Tem pessoas que já têm o hábito de, por exemplo, se a pessoa se batizou na nossa igreja, mas já tinha o hábito de frequentar outra religião, de ir cedo, então esse não vai ser o desafio para a pessoa, porque ela já levantava cedo ali. Então, tem hábitos que as pessoas não precisam deixar, né? Porque já vai estar ali junto com a pessoa. Bom, agora hábitos ruins com certeza, né? Por exemplo, eu vou falar no próximo aqui porque ele dá um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, continuando aqui, ó, em Lucas 14, versículo 31, ele diz assim: ou qual o rei que indo à guerra contra outro rei não se assenta primeiro, não se assenta primeiro a consultar se 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores de paz e para dizer condição de paz, né? Então, ele fala, se você, qual rei, né, que vai com 10.000 soldados ali, vai enfrentar um outro rei ali com 20.000 soldados, né, não se assenta primeiro e vê, olha, 10.000 não dá para vencer 20.000. Então ele vai lá e manda embaixadores de paz lá para fazer um acordo de paz, né? O que isso significa em abraçar o discipulado, tá bom? Bom, quando fala aqui mandar embaixadores para pedir condição de paz, significa que primeiro você tem que pôr sua vida em ordem para se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Não significa que você tem que ser perfeito, mas por exemplo, a palavra de sabedoria é requerido para a pessoa se batizar. Então vai lá, põe sua vida em ordem, tenta deixar esse vício, né, o que está te atrapalhando a ser membro da igreja, procura pôr a sua vida em ordem primeiro e depois você faz esse compromisso do discipulado, tá bom? De se tornar membro da igreja. Então essa parte eu consigo enxergar como uma preparação. O versículo 33 ainda diz assim: assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o discipulado, ele quer dizer renúncia, né? Você vai ter que renunciar a velhos hábitos que não servem mais para você seguir a Jesus Cristo. Tá bom? Então é isso que significa aqui quando Jesus Cristo está ensinando. Voltando para o versículo que nós lemos lá, na seção 111, versículo 5, se nós formos fazer uma metáfora falando sobre o discipulado, porque lá fala sobre as dívidas, né? E quando nós entramos para a igreja, nós estamos fazendo um compromisso, nós devemos guardar esses compromissos. Tá bom? É como se nós estivéssemos efetuando, né, esse compromisso, guardando os mandamentos de Deus. Tá bom? Como se fosse um pagamento mesmo, você está se comprometendo por meio desse convênio. Mas algumas pessoas podem até dizer assim, por isso que eu
que eu não me batizo, né? Por isso que eu não vou fazer compromisso com Deus, porque eu acho que eu posso quebrar, que eu não vou conseguir. Não pense dessa maneira, tá bom? O que você tem que ter é esse desejo de continuar, mesmo que você tropeçar, e vai tropeçar, eu tropeço, todo mundo tropeça no Evangelho. É se levantar e continuar, essa disposição de continuar. Então, pegando aquele mesmo versículo, eu poderia dizer dessa parte que fala aqui, ó. Não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Então eu diria o seguinte: não vos preocupeis, porque vos darei poder para continuar. Então, entrar para a igreja, Deus ele vai te dar o poder de você continuar na igreja por meio do recebimento do Espírito Santo, por meio dos ministradores, os missionários, tá bom? Por meio da conferência, tudo isso é uma força a mais. Como você pode fazer para conseguir ficar firme na igreja? Ler as escrituras todos os dias, estudar as escrituras. Esse canal está aqui com esse propósito de estudarmos todos os dias as escrituras. Bom, então eu finalizo a mensagem de hoje com a parte do versículo, né, que ele fala que não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Então Deus ele sabe de todas as coisas e ele vai nos dar poder para saldar as nossas dívidas, assim como ele vai nos dar poder para nos levantar de nossa fraqueza e prosseguir no Evangelho. Bom, é esta a mensagem que eu compartilho hoje com vocês do Vem Segue-me, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.